Olá, Sidupers! Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, o meu nome é Giovanni Begossi, eu faço parte da SEI-Team, do primeiro campeonato internacional de debates digitais em português, o primeiro Sidup, e esse vídeo é para corrigir o teste de adjudicação. Não vai ser um vídeo muito longo, porque a gente optou por colocar justificativas das respostas no próprio slide que acompanha esse vídeo, para vocês conseguirem consultar ali de modo mais rápido. Bate o olho ali e já sabe a justificativa, sem precisar assistir esse vídeo mais de uma vez, alguma coisa assim, tá bom? Então talvez o vídeo foque mais nas polêmicas. Primeira questão, ao adjudicar uma moção considerada desequilibrada, o adjudicador deve, resposta correta, adjudicar o debate normalmente, independentemente do eventual desequilíbrio da moção. A maioria acertou, mas teve ainda gente que marcou, bastante gente na verdade, marcou, havendo argumentos com impactos similares, acreditar mais a bancada com um trabalho mais difícil. Só que aqui entra um problema, que é a subjetividade dos adjudicadores. É muito perigoso que os juízes individuais possam fazer esse juízo de será que a moção é equilibrada ou não, e com base nisso corrigir manualmente os ônus da moção e colocar mais ou menos ônus, dependendo se você é governo ou oposição, exigir maior explicação de um argumento ou de outro, dependendo do lado que você está, porque o juiz estaria corrigindo ali, no contexto específico daquele debate concreto, a moção que ele acha que é desequilibrada. Isso gera, assim, um potencial de arbitrariedades enorme. Então, o benefício da dúvida deve ser dado a SEI-Team que tem o dever de fazer moções equilibradas, extensíveis, razoáveis. Então, deem esse benefício da dúvida para a SEI-Team. Se vocês acham, enquanto juízes, que a moção é desequilibrada, ignorem isso, adjudiquem normalmente e depois comuniquem para a SEI-Team. Talvez inicie um diálogo nesse sentido, mas de maneira alguma leve isso em conta ao avaliar os argumentos dados naquele debate, tá bom? E esperamos que não vão ter moções desequilibradas neste torneio. Segunda questão. Caso um POI seja feito e ultrapasse a marca de 15 segundos sem que o debatedor corte o POI, o chair deve, resposta correta, dizer ordem, visto que é uma violação das regras. Caso essa intervenção mínima não seja suficiente, pedir para o debatedor se sentar. A depender da gravidade da situação, pode ser recomendável aconselhar os demais a não fazerem o mesmo durante o primeiro intervalo de discursos e comunicar a equidade. Não há qualquer punição em speaker points. Teve aí gente que marcou a alternativa que é a seguinte: deixar o POI continuar, pois o debatedor está espontaneamente cedendo o seu tempo ao debatedor que está perguntando. Porém, a literalidade do manual do WDC não diz isso. A gente colocou os excertos do manual do WDC que falam sobre isso. Explicitamente, um POI deve ter até 15 segundos. Isso que é que está dentro das regras. E se o POI não for feito dessa forma, o chair ele deve pedir ordem, que é a intervenção mínima, para voltar à normalidade do debate, já que o chair tem esse poder de garantir, poder e o dever de garantir que o debate ocorra normalmente, sempre fazendo uma intervenção mínima se possível. Então, a literalidade diz isso. Não deixem o POI passar de 15 segundos, não é uma liberalidade do debatedor. Se o debatedor quiser pedir para uma pessoa repetir o POI, aí ele está cedendo tempo de novo, aí é a escolha do debatedor, mas não é o mesmo POI que vai durante 20, 25, 30 segundos. Inclusive já houve casos de POIs em que a pessoa, né, que estava dando o POI, que estava fazendo a pergunta no caso, ela passou desse tempo e o debatedor, às vezes não sabe a regra, não sabe que ele pode interromper o outro debatedor, e 2, às vezes o debatedor fica intimidado, porque, sei lá, a pessoa que está fazendo a pergunta de repente é mais experiente ou está falando de uma forma agressiva, e o debatedor, ele talvez menos experiente, fique acuado de interromper aquele debatedor que está fazendo a pergunta. Então a gente não quer nada disso, por isso que a gente colocou também uma menção à equidade, que talvez seja o caso de comunicar a equidade, se por exemplo for um caso de machismo, como já houve no circuito brasileiro, de um homem ficar interrompendo, na verdade não é ficar interrompendo, mas prosseguir com esse POI indefinidamente, e o chair, que também era homem, não interromper esse POI. Então não vamos fazer isso no Sidup. 15 segundos
Se o próprio debatedor não cortar o POI, peça a ordem, esse POI tem que acabar, e se o debatedor quiser, conceda outro POI, tá bom? E tem uma diferença aqui de uma pergunta para outra, de uma resposta para outra sobre ter ou não punição em speaker points. Ninguém errou isso, mas só reforçando, se houver uma violação das regras, isso não vai ter uma punição em speaker points, a gente não pune ninguém no debate competitivo, a gente deixa de acreditar. Então, o speaker points tem a ver com a qualidade argumentativa e não se passou de 15 segundos ou não o POE, tá bem? Próxima questão, um juiz trainee deve. Aí a alternativa correta é fazer anotações e participar da discussão como qualquer wing, mas sem poder de voto. Essa é a literalidade do manual do WDC, a gente colocou aí para vocês conferirem, traduzido. Então não tem muito para onde fugir. As outras alternativas falando que o chair vai alocar menos tempo para ele. Não é assim, o chair vai alocar o mesmo tempo que ele aloca para os outros wings, e também o trainee ele não pode votar nas deliberações e também não pode votar se o resultado estiver empatado. Ele não tem essa condição. Então, literalidade do WDC, não tem muito o que falar aqui. Próxima questão. Caso o juiz acredite que houve uma severa violação de equidade durante o discurso de um debatedor, a postura correta é, aí a alternativa certa, não levar em conta a violação nem ao decidir as colocações no debate, nem ao conferir speaker points, bastando comunicar o incidente à equipe de equidade. A violação da equidade ao julgar o debate só é relevante na medida em que torna o debatedor não persuasivo. Literalidade também do manual do WDC é realmente isso que está escrito. Não puna em speaker points, não puna em colocações. Você poderia ter ficado em primeiro com esse caso, porém vou te colocar em segundo porque você cometeu essa violação de equidade. Não faça isso enquanto juiz. Violação de equidade é com a equipe de equidade e vai ser tratado separadamente. O juiz está ali para julgar o debate, tá bem? Num painel com 5 juízes, as calls preliminares foram as seguintes. Chair. Enfim, tem todas as posições aí no slide para vocês verem. Qual que é a questão aqui? Bastante gente errou essa questão. Só 2 pessoas de 13 acertaram. E a grande pegada aqui, gente, vocês vão perceber melhor olhando para as disposições das posições que a gente colocou no slide. A grande pegada aqui é que tanto o chair quanto o wing 1 e o wing 2, eles são maioria ao dizer que o primeiro governo e a primeira oposição estão na frente das outras equipes no debate. Então eles formaram essa maioria. Só que o segundo governo, que a maioria das pessoas colocaram que ele estaria em terceiro, na verdade ele não vai estar na frente da segunda oposição, porque quando você vai analisar os outros wings, o wing 2, o wing 3 e o wing 4, esses 3 wings colocaram a segunda oposição na frente do segundo governo. Por que isso é relevante? Porque aqui a gente tem que ver a vontade da maioria. E não é porque aquela minoria de 2 pessoas coincidiu nas 4 posições que aquela minoria de dois votos que coincidem nas 4 posições que vai ser o resultado final do debate. O chair e o wing 1, eles concordam completamente. Só que eles conseguem formar a maioria junto com o wing 2 quando eles estão falando do primeiro governo e da primeira oposição. Agora, na discussão de terceiro e quarto lugar, tanto o wing 2 quanto o wing 3 e o wing 4, eles concordam que a segunda oposição ficou na frente do segundo governo. Nesse caso, seria injusto colocar o segundo governo atrás da segunda oposição colocar o segundo governo na frente da segunda oposição se 3 dos juízes de 5 colocaram o segundo governo atrás. Então, tem que ser feita essa análise do split decision de comparativa a comparativa, tá bom? Isso é uma coisa que não é usual, não é trivial, é uma coisa complexa. Inclusive, pode ter mais de uma resposta que vocês ouçam de outras pessoas sobre isso. Não existe em nenhum lugar escrito que vai ser desse jeito. Ninguém escreveu isso nas regras. Porém, a CA Team deste campeonato, e nós temos, por exemplo, o Ari Ferreira da Cunha, que tem experiência assim,
de breakar como juiz em diversos mundiais, foi da C-Team do CEMUD, que é o Mundial Espanhol, e ele confirmou que, na verdade, isso não está escrito, mas que é assim que tem sido feito. Então, a gente assume responsabilidade enquanto C-Team de que é assim que a gente quer que seja feito nesse campeonato. Também nos parece a saída mais razoável, porque se, nesse caso em específico, 3 de 5 juízes acreditam que uma equipe ganhou de outra, na comparação entre aquelas duas equipes, não parece razoável colocar a equipe que perdeu na visão da maioria na frente dessa equipe, porque coincidiu de 2 juízes colocarem eles na mesma posição. Entendeu? Então a gente não acha que isso é muito razoável. Próxima questão. São critérios válidos para diferenciar duas equipes? Aqui a gente fica bastante feliz que todas as pessoas marcaram que relevância dos argumentos e plausibilidade dos argumentos são critérios válidos. Muito obrigado. Impacto dos argumentos. 12 pessoas. Infelizmente, uma pessoa acreditou que o impacto não é algo que a gente vai avaliar ao comparar duas equipes, mas a gente avalia, tá, gente? Cordialidade e oratória ninguém marcou. Isso também deixa a gente muito feliz. Eu coloquei aqui também a literalidade do WDC, que vai dizer que oratória não importa e que número de argumentos também não importa, quantidade de argumentos. Com relação à quantidade de argumentos, 2 pessoas ainda colocaram que isso importa. Depois uma pessoa ainda veio falar comigo assim: eu coloquei que quantidade de argumentos importa porque se a gente for pensar num cenário em que são vários argumentos relevantes, plausíveis, impactantes, então no fundo quem tiver mais argumentos desses vão ganhar. Só que não é bem assim. Você no feedback, enquanto juiz, você nunca pode falar isso. De, olha, são argumentos ali que a gente considerou iguais, então esse aqui a gente considerou que essa equipe trouxe mais argumentos. A justificativa de número de argumentos nunca vai ser trazida. O que você pode falar em engajamento, aqui é uma das coisas que a gente leva em conta, 10 pessoas marcaram, de 13, ok, é legal. Gostaria que fosse as 13 pessoas marcando. Engajamento é importante, viu, gente? O que você vai falar o primeiro governo trouxe esses 3 argumentos. Aí a primeira oposição não respondeu a nenhum desses argumentos. Porém, aí deu esse argumento aqui muito bom, que foi muito superior a esses outros 3 argumentos, e também o primeiro governo não respondeu a esse primeiro argumento. Então, assim, você sempre vai analisar a contribuição específica de cada argumento, de cada caso dentro daquele debate, as respostas que houveram de cada casa para os argumentos dos outros. Você não vai usar, no fim das contas, a justificativa de mais argumentos ou menos argumentos. Isso simplesmente não é legítimo em nenhuma hipótese. Próxima questão. O primeiro-ministro fez uma definição desarrazoada, o líder da oposição desafiou e definiu de forma razoável. O adjunto do primeiro-ministro continuou debatendo nos termos do primeiro-ministro, ou seja, não comprou o desafio do líder da oposição. Ignorou a nova definição. O adjunto do líder da oposição continuou debatendo nos termos do primeiro-ministro. Nesse caso, é impossível a primeira oposição ficar na frente do primeiro governo, é impossível o primeiro governo ficar na frente da primeira oposição, existe a possibilidade de tanto um quanto o outro ficar na frente. Vamos lá, gente. Então, basicamente, teve erro das duas partes aqui. O primeiro-ministro ele errou quando ele definiu de forma não razoável? Errou. Aí o líder da oposição fez o certo. Ele desafiou e definiu de forma razoável. Aí o adjunto, ele errou aqui de novo, porque ele insistiu em debater nos termos do primeiro-ministro, que já tinha levado um desafio que foi razoável. E teve um erro do adjunto do líder da oposição, quando ele, em vez de seguir a definição da sua própria equipe, continuou seguindo a definição do primeiro-ministro. Só que qual que é a questão aqui? No fim das contas, essa pergunta ela é muito simples, porque o que a gente quer passar com isso aqui é que não existe quarto lugar automático. Na abstração, sem ter o debate em concreto, é muito difícil de dizer que, por causa de alguma dessas coisas que eu disse, uma equipe necessariamente não tem como ganhar
da outra equipe. Até porque a gente avalia, vamos pegar então o primeiro governo, né? Que o primeiro governo errou com o primeiro-ministro com a definição desarrazoada e errou com o adjunto, que não reconheceu o erro e continuou nessa definição desarrazoada. Mas se a contribuição argumentativa deles, quando sopesadas, mesmo dentro da definição da primeira oposição, forem superiores à contribuição argumentativa da primeira oposição, o primeiro governo vai estar na frente. Então, não é algo aqui que a gente vai dizer é impossível essa equipe ganhar. Não é impossível. A gente tem que avaliar o debate em concreto, como é que aquela contribuição serve dentro daquela definição e, sobretudo, não há quarto lugar automático. Tá bom? Próxima questão. Num debate, um dos oradores da bancada do governo afirmou que os imigrantes apenas vêm para o nosso país com o objetivo de roubar os nossos empregos. Como valorizarias essa linha argumentativa? Gente, a maioria errou essa questão. Poucas pessoas consideraram como certa a resposta que nós, enquanto CAs, consideramos correta. A maioria marcou a alternativa. Você vai julgar isso, avaliar isso positivamente se forem apresentadas boas razões que persuadissem o eleitor razoável médio de que os imigrantes vêm para roubar. Todas as linhas de argumentação podem ser persuasivas. A maioria colocou isso. A resposta oficial dessa pergunta é: não considerando essa linha argumentativa por estar baseada numa generalização e num preconceito. Aqui, um breve parênteses. A gente teve essa discussão dentro da CETIM quando estávamos formulando esse teste de adjudicação e, de fato, existe sempre a possibilidade de você salvar um mau argumento com realmente um bom grau de análise. Então, parece uma premissa aceitável de que qualquer linha tem o potencial de ser persuasiva se forem apresentadas boas razões. Contudo, a gente olhando esse caso aqui, em que a gente está falando de uma afirmação do tipo: os imigrantes apenas vêm para o nosso país com o objetivo de roubar os nossos empregos. Isso, para nós, encaixa no que o manual do WDC diz, e a gente trouxe a literalidade para vocês aí no slide, sobre uma afirmação altamente implausível que mesmo o eleitor razoável médio ele não acreditaria na sua lógica ou nas suas premissas. E então, mesmo que um debatedor ele tente ser muito persuasivo, dando razões, nesse caso, nós acreditamos que seria tão difícil a ponto de ser praticamente impossível justificar de forma razoável que realmente os imigrantes apenas vêm para roubar os empregos. A gente acredita a gente aceita que essa questão é polêmica, que pode ser que outras pessoas tenham uma postura epistemológica diferente e preferem a regra geral de que eu, enquanto juiz, não vou considerar uma linha de argumentação como sendo descartada de plano. Eu vou esperar as razões, e se essas razões forem boas, eu vou acreditar esse argumento. A gente respeita isso, porém, para nós da CETIM, nós tomamos responsabilidade por essa resposta. Nós acreditamos que o mais ideal aqui é olhar para essa afirmação, ver que ela é seriamente implausível e que ela é baseada em uma premissa que o eleitor razoável médio é capaz de mostrar é capaz de verificar que ela não tem qualquer peso e não tem qualquer verossimilhança com a realidade. Tá bem? Próxima questão. Caso o primeiro-ministro crie um modelo num debate cuja moção não é de policy, não implica a definição de uma ação, como julgarias o seu discurso? A gente ficou muito feliz, gente, que todo mundo acertou essa questão. Essa questão não é fácil, na minha opinião. Consideraria o modelo na medida em que serve como contribuição argumentativa, visto que a moção não é de policy. Parabéns para vocês, realmente todo mundo acertou essa questão. Eu acho que existiria uma tentação muito grande de simplesmente descartar o modelo, tipo, o que o debatedor falou naquele momento não vai ser levado em conta, e a gente vai prosseguir o debate levando em conta o resto,
mas todo mundo aqui percebeu que a gente tem que, enquanto juiz, ver o que daquele modelo ainda pode ser aproveitado como contribuição argumentativa, visto que o governo, nesse caso, não poderia dar um modelo por não ser uma moção de pólice. E todo mundo acertou, então parabéns. Última questão, para a gente encerrar. Refutação pode servir como construtivo e construtivo pode servir como refutação, mesmo que os debatedores não sinalizem dessa forma. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? A maioria marcou que é verdadeira. A gente trouxe aí o trecho do manual do WDC que fala sobre isso. Se você sinaliza que você está fazendo uma refutação, é algo bom, você está mostrando para o adjudicador que você está fazendo engajamento com aquele argumento do outro lado naquele momento específico. Porém, não é porque um debatedor não falou que está fazendo uma refutação que aquilo que ele está falando não possa servir para refutar um outro argumento. E também não é porque o debatedor está falando que ele está refutando, aquilo também não pode servir como construtivo. Pode sim. Inclusive uma extensão, né, um membro do governo ou um membro da oposição, que é o primeiro a falar de cada uma das segundas casas, se ele chegar e falar: eu vou fazer várias refutações aqui e dar todo um discurso baseado em refutações, não é plausível falar, não tem extensão porque só fez refutação. Não, calma aí, você tem que analisar o que é essa refutação, porque provavelmente vai ter coisa ali que você vai poder considerar também como construtivo, mesmo que tenha sido sinalizado como refutação. Tá bom, gente? São essas as respostas do teste de adjudicação do primeiro SIDUP. Nós agradecemos você que se inscreveu como adjudicador ou adjudicadora desse campeonato. A gente espera que seja uma oportunidade maravilhosa de crescimento para vocês. A gente, de verdade, aposta muito nesse formato digital, porque o Brasil, em especial, é um país de dimensões continentais, em que passagens aéreas são muito caras para os debatedores do próprio Brasil se encontrarem e ainda mais para os debatedores do Brasil encontrarem debatedores estrangeiros, como, por exemplo, de Portugal ou de outros países. E o debate online é uma forma de terminar essa barreira e a gente poder, de repente, debater todo mundo junto sem ter que vender um rim para pagar uma passagem aérea. Isso é uma coisa muito louvável, isso tem um potencial enorme de melhorar o nosso circuito lusófono de debates. E a gente agradece você que comprou essa ideia, está dedicando com a gente, e nós desejamos um excelente torneio e boa sorte nas premiações aí, tem prêmio para melhor juiz. Então, a gente está torcendo para vocês, tá bom, gente? Um abraço.